Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz aqui na Rádio Mundial, na companhia do Jean Lorusso, que sempre mandando um beijo para mim, mandando um beijo para todos vocês que estão nos ouvindo. E hoje eu queria, porque na verdade, toda vez que eu faço um programa, eu me baseio nas minhas postagens do Facebook, que teve mais repercussão, ou num acontecimento da semana, enfim. E eu acabei, todos nós, né, nós acabamos nos deparando com uma catástrofe, com uma grande tragédia, né, gente, onde 71 mortos nesse acidente, 71 mortos, 6 feridos. O avião chapecoense caiu perto da cidade colombiana de Medellín na madrugada de terça-feira, no dia 29 de novembro. Morreram, então, os jogadores do time, também a comissão técnica, os jornalistas e a tripulação do avião. E todo mundo começou a perguntar para mim, que é natural, né? Já que, como espiritualista, as pessoas nos procuram exatamente para tentar obter uma resposta a mais sobre o que acontece quando o assunto se refere à espiritualidade ou ao espiritismo. Mas por que as catástrofes, elas despertam tanta curiosidade na gente? Aí eu fui pesquisar, eu já tenho muita coisa escrita, e eu tinha um texto que eu já tinha feito, e eu aproveitei para falar isso para vocês hoje. A palavra catástrofe vem do grego e significa inverter ou virar de cabeça para baixo. Olha que interessante. Ou seja, qualquer coisa que não seja palpável ou não se tenha o controle real, acaba fazendo do futuro uma incógnita e vai despertar a curiosidade. O medo ou o desconhecido, e também tem isso, né, gente? O medo ou o desconhecido acaba vendendo muito mais do que as notícias corriqueiras. Existe também um consenso entre os especialistas que todas as catástrofes, elas podem ser evitadas. E as chances aumentam quando a gente as encara e a gente entende também a questão do seu perigo. Os doutores em ciência explicam que não existem catástrofes que não podem ser evitadas, ou seja, não existe nada que nos ameace a tal ponto que fiquemos de mãos atadas. E por que aconteceu essa tragédia? Teria sido resgate de vidas passadas? Será que as pessoas que estavam desse avião sofreram? Por que, Mônica, me perguntam muito isso no Face, por que alguns escapam e outros insistem em entrar no avião? Será que eles sofreram? O mesmo, também eu quero falar sobre isso depois, uma coisa que me entristeceu muito, muito mesmo. Queria falar também sobre as vítimas da Boate Kiss, que vidas foram subtraídas da gente. Essas vítimas que acabam morrendo praticamente todos os dias nos botes, quando eles tentam se refugiar em um país que os abrigue, né? Eu lembro também com muito carinho, apesar de tantos anos, eu lembro do acidente dos Mamonas Assassinas, onde o Júlio, não sei se vocês lembram, mas o Júlio, ele falou no sonho, ele falou que tinha sonhado que o avião tinha caído e acabou acontecendo. E eu me sinto honrada em ter sido escolhida por eles num momento de tanta dor. Se eu não me engano, o acidente foi numa quinta-feira. Na sexta, eu vi os meninos, eu visualizei os meninos, na qual tanto o Bento como o Júlio diziam insistentemente que o piloto não era culpado. Agora, você imagina o que aconteceu há tantos anos atrás. Eu lembro que eu ia fazer uma divulgação de um livro meu, das Almas Gêmeas, no domingo, no programa do Gugu, no SBT. O acidente na quinta, eu visualizo os meninos e contato os meninos na sexta. No sábado, se eu não me engano, eu fiz o programa da Sônia Abrão por rádio, era Rádio Capital. E no domingo eu fui para o Gugu e falou ao vivo que o piloto não tinha sido culpado. É a mesma coisa, gente, o impacto foi tão grande. É a mesma coisa hoje a gente dizer, ou entrar um médium, um espiritualista, ou alguém, ou um técnico, e dizer que o piloto não teve culpa nenhuma no acidente do Lâmia.
E eu lembro que eu me arrisquei muito, eu lembro que o pai do meu filho na época falou, não fala isso, se você estiver errada, sua carreira vai para o chão. Não, eu falei, mas eu vi os meninos falaram isso para mim. Colocando as mãos juntas, eles pediram para informar que, enfim, conclusão, no final dessa história, passado 1, 2 anos, houve com toda a repercussão que existiu, eles descobriram que o piloto não foi culpado, fiz as canalizações espirituais com o piloto, com o Bento, com o Júlio, com todos. O único que eu tive mais dificuldade de fazer foi com o Dinho. E depois eu soube que, inclusive, a família era evangélica, um dos motivos que pode ter sido, não foi um contato tão limpo quando eu fiz para eles. Mas, no caso do Júlio, ele teve uma premonição, teve essa intuição do que poderia acontecer alguma coisa e acabou realmente acontecendo. E é o que Kardec nos ensina, né? Porque quando acontece um tipo de algo trágico, como aconteceu, eu sempre busco esse apoio de conhecimento através dos livros de Allan Kardec. Como eu já falei em outros programas, eu fiz 3 anos, eu fui professora de espiritismo, 3 anos, né? E quando eu fui buscar essa informação no Kardec para rememorizar, ele simplesmente informa de modo muito singelo que essas catástrofes acontecem exatamente para que a gente evolua. E eu insisti, eu falei, poxa, mas é tão pouco, não que é pouco, tá certo, mas eu queria mais informação. Fui no Divaldo Franco, na qual ele repete a informação de Kardec, dizendo que isso, na verdade, serve para a nossa evolução. E o que acontece, gente, com um espírito logo após a morte? O que poderia acontecer? Mas eu quero deixar claro o seguinte, o que eu vou falar agora é uma visão espírita. Se a pessoa que estava dentro do avião é evangélica, família, ou católico, a visão que eles têm é diferente do que eu vou dizer agora. Eles vão se sentir abraçados por Jesus. Um umbandista vai se sentir abraçado por Oxalá. Um islâmico vai se sentir aconchegado e abraçado por Maomé. Cada um com a sua religião tem esse tipo de conhecimento. Então, o que eu vou falar agora, na verdade, reflete basicamente para quem acredita na espiritualidade e no espiritismo. E o Kardec explicou para a gente, já que as pessoas perguntam como é que ficaria a pessoa após a morte. De acordo com Allan Kardec, que é o codificador do espiritismo, a pessoa fica um pouco atordoada com a brusca mudança que aconteceu. Mas ele não sente que a morte é sinônimo de destruição. Ele ainda pensa, ele vê, ele escuta, ele não se considera morto. O que aumenta ainda mais a ilusão, na verdade, o que aumenta ainda mais a sua ilusão de não entender que ele morreu, é o fato de se ver num corpo semelhante ao anterior, cuja natureza etérea não teve tempo ainda de estudar. Ele acredita e se toca e sente seu corpo sólido. E ele acha estranho, porque quando ele tenta palpar e tocar uma outra pessoa, ele não consegue. Então, torna um singelar espetáculo de um espírito assistindo a tudo que ocorre na sua volta, até o momento que ele consegue compreender a verdade. E essa perturbação que todos passam, depois da morte, nada tem de pesar para as pessoas de bem ou para as pessoas que têm esse tipo de consciência. É uma transição muito calma e muito semelhante a um de despertar tranquilo. Porém, as pessoas mais materialistas podem sentir ansiedade e muita angústia, que isso vai aumentando à medida que eles reconhecem a situação de que eles não estão mais nesse mundo material. Nos casos de morte coletiva, segundo dizia Kardec, eles sentem o impacto do que ocorreu, porém, cada um imediatamente vai para um lado. E eles acabam se preocupando, se tiverem entes queridos dentro de um avião, por exemplo, eles vão tentar encontrar esses entes queridos. E a alma só vai conseguir se depurar quando ele se submete a uma nova prova, de uma nova existência, através da reencarnação. Aí desse princípio resulta deixar a alma mais translúcida e cada vez mais límpida, e ele vai reencarnando, utilizando de corpos materiais, até que vai ocorrer uma melhora progressiva, e assim ele vai conseguindo purgar, eliminar todos os karmas que ele tem
é vivido. Continua Kardec. É importante lembrar também que o número de encarnações não é o mesmo para todos os espíritos. As encarnações são sempre numerosas, segundo ele, porque o progresso é quase infinito para que na sua última encarnação seja e consiga ser um espírito bem-aventurado e um espírito muito puro. E a dor da perda, gente? Como é que a gente faz? Como é que a gente aguenta? Como é que é perder um filho, perder uma mãe, um pai num trágico acidente? E eu sempre falo isso. Numa sociedade onde o que vale é ter e não ser, onde se aprende que o certo é nunca perder, a morte é vista como um castigo. Já a concepção de morte no Oriente é muito diferente, porque a morte ela é vista como um renascimento. Então, ela não é tão difícil para as pessoas. Aqui, no mundo ocidental, a morte é tratada como algo até criminoso. A gente esconde das crianças. Os jovens a desdenham e os mais velhos afastam esse pensamento. E o que a gente fala, então, para as pessoas que sofreram, estou passando por um luto? Para não sufocar as lágrimas, não abafe o teu luto, aceite. Isso é um passo também para a gente não temer a morte. A duração do luto vai durar de 2 meses até 2 anos. E existem pessoas que podem passar por processos um pouquinho mais demorados na questão do luto. Tem um filme, o filme se chama Passageiros. Ele, inclusive, é de 2008. Você pode até assistir, você vai achar legal. Com a Anne Hathaway. E eles passam por um acidente aéreo, onde 5 pessoas são os sobreviventes. Eu não ia querer dar spoiler, não, mas eu até vou contar um pouquinho do filme, porque, na verdade, todos acabaram morrendo. E ela, com mais 5 pessoas, mais 4, na verdade, eles teriam esse padrão dos espíritas ou dos espiritualizados, que depois de um acidente, eles se sentem tão vivos e continuam tão bem, que eles tentam ajudar as outras pessoas. Mas tem algumas pessoas, num outro tipo de religião, por exemplo, um católico, um evangélico, ele vai aparecer como se ele tivesse adormecido. Ele não vai ter essa consciência da vida pós-morte. Por quê? Porque ele não foi doutrinado ao longo dos anos, na sua vida familiar, no seio da sua família, a entender que existe a vida pós-morte. Por exemplo, a pós-vida de um ateu vai ser muito diferente de uma pessoa que se diz espiritualizada. E depois, assim, toda vez que eu dou uma parada, eu lembro do post que eu fiz, eu fiquei muito triste. Mas eu vou falar isso, eu quero fechar o programa falando sobre isso. Antes eu vou fazer uma oração, depois eu vou fechar com a oração. E Divaldo Franco, ele diz exatamente sobre isso, né? Qual seria o propósito da divindade? E ele torna a falar, então, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é a lei da destruição, onde Kardec faz uma análise das tragédias coletivas e Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade, os espíritos que ajudaram ele a escrever suas obras, o que pretende Deus, o que pretende a divindade, fazendo esse tipo de situação tão calamitosa, desenvolvendo esses desencarnes coletivos. E para surpresa de Kardec, os benfeitores disseram que era para fazer a sociedade progredir. E ele continua perguntando, ora, não teria então a divindade ou Deus outros recursos para promover o progresso dessas pessoas? Os espíritos informaram que sim, mas existem os insucessos, as epidemias, e num caso desses, como uma catástrofe, principalmente com acidentes de avião, muitos inocentes seriam realmente vítimas desses infelizes acontecimentos, mas os benfeitores espirituais assinalam que tudo acontece, na verdade, tudo acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. Ou seja, somente nos acontece aquilo de que temos a necessidade de evoluir, porque nós estamos dentro de uma programação evolutiva. É aquilo que eu falo. Por que algumas pessoas, eu sempre falei, né? Por que algumas pessoas, elas não conseguem entrar no avião, mudam de ideia, ou por medo, ou por acontece alguma coisa, ela não entra? Por que outras brigam com as comissárias ou com as atendentes de solo
e elas brigam querendo entrar exatamente naquele voo, e o avião acaba tendo um problema, uma pane, e acaba sofrendo um acidente. São as mortes coletivas, na qual aquele grupo, sim, teria uma energia em comum e eles estariam resgatando. Se bem que Divaldo Franco falou uma coisa muito interessante. Nessa morte coletiva, nessa tragicidade, não é tanto em relação às pessoas que morreram, né? O desencarnado ele vai se recuperar até com uma relativa facilidade. Mas aquelas pessoas que ficaram, essa sim, essa ausência que tem uma dor inimaginável, né? Essas sim estariam também passando por processos evolutivos. Diz então Divaldo Franco, não lamente a interrupção da vida. E ele diz ainda e continua dando o seu recado aos filhos, aos pais, às mães, aos afetos e todos aqueles que estão vinculados, aqueles que viajaram e voltaram para o grande lar, que logo mais no momento adequado, quando o fenômeno biológico de cada um interromper, através da morte, vai haver o reencontro. Ele pede para a gente tentar evitar lembrar dos períodos difíceis e lembrar dos bons momentos, até para você ficar mais condicionado a ter um padrão evolutivo bom, para você acabar se encontrando com aquela pessoa que partiu. Eu ainda fiz uma pesquisa, eu quis dar uma olhada, eu fiz rapidamente, até porque essa história, todo o acontecimento me marcou profundamente, assim como vocês. Eu sei que as pessoas estão muito tristes também, mas, por exemplo, eu estou na torcida para que todos os jogadores de futebol que estão parecendo que eles vão ser emprestados de grandes times, mas, por exemplo, e que eles retomem em bom tom, eles não caiam, não tem um problema, se bem que já ficou estipulado que em 3 anos eles não teriam problema nesse sentido. Mas, por exemplo, o brasão do ACF, a soma A é 1, o C3 e o F6, o resultado é 10. O ano que vem, 2017, o ano vai ser regido pelo número 10, pela qualidade serafim, pelo anjo protetor Metatron. Então, aparentemente, o que eu posso dizer em resposta é que o time ele vai ficar bem o ano que vem. Então, vai se retomar uma nova estrutura, uma nova vida. E uma coisa que eu achei muito curiosa, e lamentável dizer também, mas o nome da empresa no qual os meninos foram acidentados, várias pessoas, né, gente? Foram 71 mortos. O nome Lâmia ou Lamia, sabe o que significa? Você parou para pensar nisso? O nome Lamia significa, ou Lâmia, significa um monstro que se alimenta de homens. Dá para acreditar numa coisa dessa? Que fatídico nome. Aliás, um nome horrível. Um nome muito feio. Lamia ou Lâmia significa monstro que se alimenta de homens. Que fatalidade terrível. E esse grupo de pessoas que morreram, 71 mortos, não estou fazendo pré-julgamento, não estou culpando ninguém, absolutamente, mas se culminar realmente na definição de que o piloto foi culpado, uma pena. E mais infeliz ainda o nome dessa empresa. E o que ficou muito triste para mim, principalmente no Facebook, eu fiz um comentário, aliás, esse post está lá, tanto na minha página pessoal, como na minha outra página particular. E eu fiz um comparativo dizendo que eu estava comovida, estava chorosa quando eu escrevi até, e eu fiz um comentário, eu falei, olha, eu estou sofrendo junto com todos vocês, estou muito triste com o que aconteceu com Chapecó, em Chapecó, com os jogadores, mas eu também não consigo esquecer por um minuto o que aconteceu em Santa Maria. E eu fui criticada, gente, vocês acreditam? Eles entenderam que eu estava querendo dizer quem sofreu mais, quem não sofreu. Eu só acho que em Santa Maria houve um despreparo. Depois não, mas assim, inicialmente houve um despreparo. Não vou citar aqui as informações que eu tive em Santa Maria, a forma como os corpos foram colocados em frigoríficos. Eu não vou entrar também nesse detalhe. Não é a intenção do programa. E eu não quis me estender, talvez não tenha ficado claro. E não estou comparando dor de ninguém. Estive em Santa Maria, vi as famílias se revisando na praça principal, querendo justiça. Isso me tocou profundamente, porque eu vou dizer, como mãe, eu me senti um nada. Eu me senti um nada, perto daquelas pessoas que perderam seus entes queridos.
E o que mais me causou estranheza, e aí eu entendi para mim a mensagem de Allan Kardec, que a gente precisa evoluir, quando um rapaz, aliás, 30% dos posts que estão lá no Facebook, que eu deletei, a maioria, porque era um pior que o outro, só deixei um. Eles diziam que qual era o problema, já que os meninos e as meninas de Santa Maria eram filhinhos e filhinhas de papai e que estavam bebendo e comemorando e que eu não poderia comparar com o que aconteceu nesse acidente aéreo. É lamentável. E hoje eu tive uma reflexão tremenda, porque aí eu entendi de forma tão simplista o que o Allan Kardec quis falar, que a gente está no mundo para evoluir. Quando eu me deparo com alguém que diz que as pessoas de Santa Maria, que não era para ter dado tanta importância, e aí eu compreendi também porque não houve essa mídia nacional. Muito embora houve uma consternação geral no mundo inteiro, mas eu senti que as homenagens póstumas foram poucas para quase 300 pessoas que tiveram suas vidas ceifadas. Eu fico muito condoída quando eu vi mensagens no Facebook dizendo que os meninos, os jogadores, não estou, por favor, não me tenha em má palavra, estou também ainda, estou até com a voz embargada, cada vez que eu lembro da cena, da imagem dos meninos, dos jogadores, dos profissionais de imprensa, da tripulação, e nem estou comparando, dor não se compara, por favor, é terrível de qualquer jeito, mas vem uma sensação de vazio, principalmente com Santa Maria e outros tantos que perderam a sua vida. E eu volto a falar, eu acho que a gente precisa realmente evoluir. Porque os comentários que eu vi falando das pessoas que morreram em Santa Maria foi absolutamente lastimável. As postagens eu tirei, como eu falei, porque assim, inclusive as pessoas falavam palavrões para as pessoas de Santa Maria. Muito triste, muito triste. E para mim me causa um profundo impacto, como estudiosa dos anjos, como espiritualista, estudante também do espiritismo. Para mim é inaceitável. Eu tento ficar até ponderada na minha explicação, calma e tranquila para poder falar sobre tudo isso, mas é lamentável, a gente precisa realmente evoluir. E é isso, queridos. Então, eu acho que é um momento de reflexão. Por favor, não critique o teu próximo. Quando você souber que alguém morreu de uma forma ou de outra, indo trabalhar, indo para uma danceteria, enfim, não critica. Nós não somos nada. Nós somos um grão de vento. Imagina um grão, num momento de vento, nós somos levados para uma outra dimensão. Se condoa da dor das pessoas, isso é muito importante. Abraçar sem julgar. E toda vez que eu vejo alguma coisa trágica, me vem à mente a lembrança daquelas famílias em Santa Maria, que na minha opinião, na praça, que na minha opinião, foram desprezadas, na minha opinião, não tiveram o carinho que mereciam ter. Eu sou Santa Maria e eu fiquei com vergonha de ver aquelas famílias como se estivessem implorando para que seus filhos fossem lembrados, como se o fato deles estarem numa boate, dançando, brincando, comemorando, acho que o final do ano, não me recordo agora, ou terem passado na faculdade ou a festa, isso fosse um crime. Então, vamos refletir melhor nos nossos atos. E eu vou terminar falando um texto lindo de Santo Agostinho sobre a morte, que me impacta também muito, onde ele diz: a morte não é nada, apenas passeio a outro mundo. Eu sou eu, tu és tu. O que fomos um para o outro ainda o somos. Dá-me o nome que sempre me deste. Fala-me como sempre me falaste. Não mudes o tom a um triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos. Reza, sorri, pense em mim, reza comigo. Que o meu nome se pronuncie em casa como sempre se pronunciou. Sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua sendo o que era. O cordão da união não se quebrou. Por que eu estaria fora dos teus pensamentos apenas porque eu estou fora da tua vista? Eu não estou longe. Eu somente estou do outro lado do caminho. Já verás, tudo está bem. Você vai redescobrir o meu coração. E nele você vai redescobrir a ternura mais pura.
seca tuas lágrimas e se me ama, não chora mais. Santo Agostinho. Um beijo carinhoso para vocês. Reflitam sobre a evolução do Allan Kardec. Fiquem com Deus. Beijem seus próximos, abracem os seus próximos. Ame, ame muito. A vida é feita de pequenos momentos. Vamos ser felizes, tornar mais solidários uns com os outros. Vamos evoluir, como falou Allan Kardec. Gratidão, namastê e até o próximo domingo. Com a graça de Deus, a gente volta para mais um programa Mônica Bonfilho. Obrigada.